E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje, vocês vão aprender a fazer um desenho aí no seu CorelDRAW. E eu vou ensinar vocês a fazerem um desenho do jeito bem legal no Corel, tá? Vocês vão ver dois modos diferentes de fazer um desenho. Um a gente vai usar o contorno como base e outro vai ser o desenho sem contorno. Eu vou explicar direitinho para vocês usando esse desenho bem simples aqui dessa flor, que eu acho que vai ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Essa aqui é uma imagem que eu peguei, uma imagem em PNG, tá? Vocês vão ver que ela não tem fundo, mas ela está numa resolução boa, só que nós vamos transformar ela em vetor redesenhando. Muitas vezes você pode receber do seu cliente um desenho de um mascote, ou um desenho de um logotipo, seja o que for, em baixa qualidade ou feito à mão, você tem que redesenhar ele. Então é isso que vocês vão ver aqui, tá? Eu vou pegar aqui essa florzinha, eu vou deixar ela transparente, tá? Eu vou deixar ela bem fraquinha, bem clarinha, só para a gente ter o guia mesmo para fazer o desenho. Eu quero mostrar para vocês a diferença entre um desenho que usa o contorno como base e um desenho que usa apenas o preenchimento, tá? Então, eu vou começar fazendo esse desenho, tá? Esse desenho com o contorno como base. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui esse desenho da florzinha, simplesmente usando os círculos, tá? Vou usar esses círculos aqui, vou reproduzir esses círculos aqui para baixo, certo? Copiar eles e vou fazer isso no desenho todo, tá? Vocês estão vendo que é só a ferramenta de círculo que eu estou usando, não estou usando nenhuma outra ferramenta. Agora aqui eu vou usar a ferramenta de quadro, tá? Vou fazer um quadro aqui deste modo, tá? E eu vou arredondar os cantos deste quadro. Então vou deixar ele bem arredondado, olha aí. Não ficou perfeito, tá? Mas nós vamos transformar, convertendo ele em curvas. E eu vou puxar aqui para baixo esses pontos, tá vendo? Olha. Então, a gente puxa esses pontos e daí a gente consegue dar o formato, tá? Você pode até deletar, criar pontos novos e deletar os pontos anteriores para deixar mais suave ainda o contorno do desenho, tá? Olha aí que legal. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Vou criar pontos novos, deletar os anteriores. Aí o desenho fica mais suave. Bom, agora, com a ferramenta de círculo novamente, eu vou fazer aqui o círculo que vai ser o brilho do olho deste personagem, tá? Vou copiar ele aqui para o lado, deste modo, de um modo bem simples e fácil, certo? Vou fazer aqui embaixo esta parte, usando a ferramenta de quadro mesmo, olha, deste modo. Eu só vou deixar arredondado, um pouquinho arredondado, os cantos. Tá? Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Eu vou converter em curvas, na verdade. Clicar aqui. E aqui eu vou deformar ele, fazendo isso, deformando a forma. Certo? Muito bem. Então, eu já tenho aqui essa base. Falta só a folhinha do nosso desenho. Tá? A folhinha nós vamos fazer como? Eu vou pegar a ferramenta de Bezier aqui. Vim aqui, ó, a ferramenta de Bezier, tá vendo? E vou dar dois pontos aqui, ó. Vou dar um ponto aqui, um outro aqui na frente, só isso, e um outro ponto aqui na base. Então eu fiz um traço que vai e volta, certo? Com a ferramenta de curvas, eu vou clicar e vou dar a forma que eu quiser para esse traço. Então, simplesmente eu vou clicando aqui, aciono, converto ela em curva, né? E daí eu venho e arrasto para o outro lado. Olha que legal. Interessante, né? Então é assim que você vai fazer este desenho. Repara que estou deixando bem no meio o traço, né? Bem no meio do preto. Depois nós vamos engrossar essas linhas, tá? Eu vou fazer também este detalhe aqui dentro, tá? Eu vou pegar a ferramenta de Bezier novamente. Eu vou dar dois pontos aqui, ó, deste modo. Dar dois pontos aqui na frente também. E vou unir ela aqui, tá? Então, com base nisso, agora a gente pode pegar e converter em curvas do mesmo jeito que a gente fez com a parte externa e ajustar ela aqui deste modo, certo? Então eu vou ajustar ela aqui, ó, deste modo. Vou vir aqui, clicar aqui no meio, converter em curvas e arredondar essa parte, tá? Você pode arredondar, você pode usar essa ferramenta selecionando o ponto, né? Usar essa ferramenta de controle para você deixar ela do jeitinho certinho que você quer aí com a sua arte. Beleza? Se você sentir que ficou alguma diferença, ficou alguma imperfeição, você cria pontos novos, certo? Antes e depois
dos pontos que estão imperfeitos e você deleta eles, aí você corrige, tá bom? Basicamente é assim que você faz sempre que você estiver desenhando no Corel. Bom, uma vez que eu tenho isso pronto, eu vou duplicar ela para o lado, tá? Com o Ctrl eu vou espelhar ela, né, arrastando para o lado. O botão direito eu faço uma cópia, botão direito do mouse, certo? Repara que estou fazendo isso tudo com o mouse, tá? Não estou usando nenhuma ferramenta de desenho, certo? Então, este daqui é um dos modos de você desenhar, tá? Este modo ele vai trabalhar priorizando os contornos. Deixa eu voltar a folhinha aqui embaixo, a florzinha, né? Eu vou criar um contorno, eu vou engrossar este contorno, tá? Eu vou pôr aqui espessura 12, eu acho, isso, provavelmente é isso. Aqui eu vou pôr a espessura 8, olha aí. Aqui também vai ser a 8, certo? E esses daqui não tem contorno nenhum, tá? Então, eu vou simplesmente pintar de preto e a partinha de dentro eu vou pintar de branco, certo? Aí eu posso selecionar esses dois, clicar com o botão direito aqui e eu elimino o contorno dele. Mesmo a espessura mínima que tinha de contorno, eu eliminei. Tá? Ele está com preto CMYK e as linhas RGB, então eu vou usar todo o RGB aqui nesse desenho, tá? Bom, a mesma coisa aqui embaixo. Então vamos ver aqui a espessura dele. Eu acho que ele é mais grosso que o 12, olha. Tá vendo? Ele é um pouquinho mais grosso. Eu vou usar o 16 aqui, só para a gente visualizar. Eu acho que é isso mesmo, tá? Eu vou abaixar ele, para ele não entrar na florzinha ali. A gente pode até corrigir, clicando aqui, vindo aqui e fazendo a curva, para que ele não estrague o desenho, a forma do desenho. Olha aí. Deixa eu deixar aqui para baixo, tá? Depois a gente vai ajustar isso melhor, tá? Mas só para vocês entenderem o processo. Beleza? Olha aí. E a mesma coisa agora, essa parte interna, as duas, né? Eu vou dar um preenchimento preto e deletar o contorno. E aqui eu vou simplesmente engrossar essas linhas, né? Deixando elas também na espessura de 16, para ficar igual. Certo? Olha aí. Então, o nosso desenho ele está pronto. Nós temos a florzinha desenhada, ela é toda feita com fios, com linhas de contorno, tá? Então, eu vou preencher ela agora com uma cor, só para vocês visualizarem, tá? Vou deixar o laranja, vou pôr o laranja um pouquinho mais escuro aqui, na parte interna dele, tá? Peraí. Isso, agora aqui eu vou pôr o amarelo, e aqui nesta eu vou pôr o branco, certo? Aqui eu vou colocar o verde, e aqui eu vou colocar, eu acho que nesse tom de verde não, né? Vou pegar um tom mais parecido com o original. Não é exatamente, mas é mais parecido esse daqui. Pronto. Certo? Repara para vocês verem que aqui ficou um pouquinho diferente, né? O contorno ficou mais grosso aqui. Você pode simplesmente trazer isso daqui um pouco para cima e enviar para trás do seu desenho. Aí ele vai ficar perfeito. Certo? Então, o que eu fiz? Eu fiz um desenho que ele é todo feito com linhas, com contornos. Eu uso a ferramenta de contorno. Se você vier aqui e clicar com o botão direito do mouse nessa ferramenta aqui, você vai limpar, você vai ver que ele não tem contorno nenhum mais. Então ele fica assim, tá? Então esse desenho ele usa os contornos, as linhas, como base. Como que a gente faria o desenho sem utilizar as linhas como base? Tá? Então isso daí que vocês vão ver agora, para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Isso vai ser muito útil para vocês, tá? Isso vai ser muito útil para vocês no seu dia a dia. Eu, particularmente, gosto de trabalhar mais com os desenhos que não usam o contorno na propriedade do desenho em si, tá? Então, novamente, eu vou refazer esse desenho do jeitinho que a gente fez anteriormente, tá? Só que eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito extensa a aula, né? E eu não vou usar as linhas, tá? Então eu vou desenhar até mesmo o que seria o preto, certo? Então, só para vocês entenderem, olha, eu vou fazer aqui uma linha exatamente aonde ficaria o preto, certo? Então, esta linha está exatamente onde ficaria o preto, a outra onde iniciaria o laranja, certo? E depois a outra linha exatamente aonde inicia o preto novamente, ó. Beleza? Então, isso que a gente vai fazer. A outra onde inicia o amarelo, então a gente vai eliminar
o uso de contornos desse desenho. Tá? Eu vou acelerar o vídeo, vocês já vão entender. Para a aula ficar mais rápida, tá? Eu vou pegar os dois olhinhos que já estão prontos aqui e vou trazer para cá nesse desenho, tá? Só para a gente ganhar tempo. Aí, uma vez que eu fiz isso, eu vou selecionar essa parte de dentro, selecionar a parte que seria verde e eu vou aparar ela, eu vou cortar, tá? A ferramenta de aparar a gente já aprendeu aqui no nosso curso do Corel, ela vai fazer esse detalhe, tá? Então, eu vou simplesmente deletar aqui este outro lado, vou clicar nas duas partes da folha e vou jogar para lá duplicado, tá? Igual a gente fez lá no primeiro desenho. Uma vez que eu fiz isso, eu vou pegar toda a parte que é o fundo desse desenho e vou soldar ela. Vou segurar as duas folhinhas, olha, segurar esta parte de trás do talo, né? E a parte de trás da flor, tá? Toda essa parte aqui, olha, eu vou soldar ela usando a ferramenta de solda aqui do Corel. Prontinho. Então agora, o meu desenho, ele tem a característica do outro, tá? Ele tem a mesma característica deste. A diferença é que a gente não precisa usar os contornos. Então eu vou pintar ele, tá? Eu vou começar pintando a parte branca. O branco a gente não vai enxergar praticamente nenhuma diferença, né? Mas no amarelo a gente já vai enxergar, olha. O laranja a gente já vai enxergar também. O verde, mesma coisa para cá. O preto, vamos jogar aqui. E as outras partes que são pretas eu vou pintar também, tá? Muito bem, agora eu vou selecionar o desenho todo e vou com o botão direito aqui, eu excluo as linhas, tá? Beleza. Então, temos aqui dois desenhos da florzinha, um feito com contorno e outro feito sem contorno, utilizando apenas preenchimento, tá? Qual que é a diferença entre eles? Por que é vantagem usar um e não usar o outro, tá? Bom, o desenho com contorno, que é este daqui, tá? Que ele usa esses contornos, esses fios grossos, ele tende a ser um desenho que vai ficar mais carregado, mais pesado, tá? Fazer uma florzinha assim não tem diferença. Mas vamos supor que você está fazendo um desenho que ele é extremamente complexo, com vários elementos aí, e todos eles têm este contorno. Então, seu desenho vai ficar mais pesado. Quando você usa apenas o preenchimento, né? Apenas a parte de preenchimento do vetor, sem usar nenhuma linha, que é o que a gente fez aqui, o desenho ele vai ficar bem mais leve no processamento, tá bom? Então, esse é uma das diferenças, tá? Qual que é a outra diferença? Bom, o contorno, eu vou pegar e vou diminuir os dois para vocês verem, tá? Eu vou diminuir os dois. Quando eu diminuo os dois, olha, o contorno ele pode sofrer uma alteração, dependendo aí do manuseio, ao passo que o desenho com preenchimento ele não só vai sofrer nenhuma alteração. Tá? As linhas de contorno, elas engrossaram aqui, tá? Como que a gente soluciona isso, né? Nós vamos selecionar ele, vir aqui em propriedades, dentro de propriedades, nós vamos selecionar este botãozinho aqui, olha, escala com imagem. Aí agora, essa linha aqui, quando ela diminuir, ela vai manter a escala junto com a imagem. Então não vai ter essa alteração mais, não vai ter esse problema mais, tá? Mas isso é dentro do Corel. Vamos supor que você vai mandar esse desenho para alguém, essa pessoa vai abrir no Illustrator, ou ela vai abrir num outro programa que trabalha com vetor, no Inkscape. Pode ser que dê este erro de você diminuir e ela engrossar, entendeu? Ao passo que quando você usa assim, nunca vai acontecer o problema, porque não tem linha, não tem contorno, tá? Então existe essa alternativa para vocês, tá? Vocês podem trabalhar com desenho apenas com preenchimento, ou desenho com contorno. Qual que você vai usar? Fica a seu critério, tá? Eu ensinei para vocês os dois modos. Quando você baixar vetores, baixar desenhos no Freepik ou em outros sites, né?
Repare para você ver que alguns deles usam contorno e outros não usam. Outros vão trazer para o seu desenho deste modo aqui. Isso é uma escolha que o designer vai fazer, que o ilustrador vai fazer. Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim, tá? Eu não uso contorno praticamente nunca nos meus desenhos. Eu gosto de fazer o desenho deste modo aqui e eu desenho bastante utilizando a mídia artística do Corel, que nós vamos ver na outra aula sobre isso, tá bom? Uma vez que você fez isso, você vai pintar o seu desenho como você quiser, tá? Nós fizemos aqui algumas aulas sobre pintura de desenho. E eu vou mostrar para vocês como fica essa flor aqui melhor pintada, dando uma dica extra aí de desenho para vocês no Corel, tá? Então eu dupliquei ela aqui do lado, só para a gente manter o original. Nós vamos vir aqui, eu vou desagrupar ele todo e eu vou usar a ferramenta de preenchimento interativo, tá? Essa ferramenta ela vai fazer um leve degradê no meu desenho, tá? Então você pode fazer em todas as partes que você quiser aí do seu desenho, esse pequeno degradê. Olha aí. Já vai dar uma carinha nova, um aspecto diferente para o seu desenho. Dá para fazer até no olhinho esse degradê, tá? Não tem problema. Bom, você deu o efeito de degradê. Você poderia brincar com cores diferentes no degradê. Por exemplo, esse degradê ele começa no branco e ele termina no vermelho. Você pode clicar 2 vezes, adicionar uma nova cor nele. Tá? Eu vou vir aqui, olha, vou aumentar e aqui eu vou pôr uma cor mais escura de vermelho. E você vem e vai colocando a cor que você quiser, tá? Ele pode ter outros tons de degradê. Por exemplo, você pode clicar aqui, dar 2 quadros, eu vou criar um terceiro aqui no meio, esse terceiro eu vou pôr ele num tom de amarelo. E daí ele vai ser como se fosse um brilho, tá? Um tom de laranja. Olha aí. Então ele vai ficar como se fosse um pequeno brilho na flor, tá vendo? Então você vai brincando com os degradês. Isso daí torna o seu desenho mais agradável, tá? Vai ficar bem mais bonito o desenho do que um desenho chapado. Aqui nas folhas a mesma coisa, tá? Repara para você ver que ele está usando o degradê linear. Ele começa verde e termina branco. A gente pode pegar e mudar o degradê, ao invés de ser o linear, para o degradê de preenchimento elíptico. Tá? Então ele vai ficar circular. Clicando aqui, olha, o que ele vai fazer? Tá vendo? Então, o meio, ele é branco, ele faz esse círculo aqui. Tá? Poderia ter sido feito isso também na flor, tá? Bom, eu vou vir aqui, vou deixar um tom de verde mais claro. Vamos vir aqui no tom de verde. Deixar um tom de verde mais claro, só para vocês visualizarem. Vou vir aqui agora com essa ferramenta. Deixa eu pegar o mesmo tom de verde, tá? Quero usar o mesmo tom que a gente já tem usado aqui, tá? Então esse aqui vai ser o tom do meio, certo? Bom, agora aqui no canto, aqui no canto, eu vou deixar um tom mais escuro de verde. Então eu vim aqui, vou escurecer ele, ó, certo? Vou escurecer ele. O claro, eu acho que eu posso clarear um pouquinho mais, tá? Vamos clarear ele um pouquinho mais só. Pronto. E daí você escolhe aonde você vai querer deixar o brilho, tá? Então, como ele é radial, né? Ele é círculo, ele é um círculo, então você vai escolher o brilho, deixar o brilho aonde você quiser, tá? E uma vez que você fez essa configuração, você pode copiar ela com o conta-gotas de atributos. Você vai copiar essa flor, essa configuração de pintura, né? E você pode aplicar ela nas outras partes também. Ela vai ficar igualzinho, vai ser o mesmo efeito, olha. Se você pegar aqui, você vai ver que está o radial aplicado. Você pode mudar o lado dele, né? Para seguir a iluminação, tá? A mesma coisa aqui deste lado e segue a iluminação para onde você quiser ou você ajusta ele, tá? Bom, basicamente é isso, tá? Já deu uma diferença na pintura, né? Então, tá vendo? Uma pintura simples com uma pintura mais detalhada. O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou pegar essa florzinha aqui, selecionar ela toda. Com ela toda selecionada, eu vou vir nessa ferramenta e pedir para criar um limite, tá? Essa ferramenta ela vai criar um contorno no meu desenho, tá? Então ele criou um contorno exato no desenho aqui, tá vendo? Você pode pegar apenas um exemplo, tá? Eu vou dar um Ctrl C neste contorno para copiar ele. Vou vir aqui na sombra, vou fazer uma sombra neste contorno, tá? Olha só. Então você pode deixar a sombra bem grossa.
Deixa eu vir aqui nessa parte de configuração dela e deixar ela central para vocês verem. Olha aí. Então, a sombra central. Deixa eu diminuir um pouquinho. Você pode deixar como vocês acharem melhor aí, tá? Bom, agora eu vou vir aqui, olha, botão direito, separar sombreamento. Então, eu separo ele do fundo, tá? Então, o sombreamento ele está solto e a linha ela está aqui, deste modo, olha. Você pode pegar esse sombreamento, vir aqui e no Power Clip, colocar ele dentro deste contorno, deste modo aqui, e deletar o contorno com o botão direito, você cria uma cópia. Tá? Então, agora você vai dar um efeito 3D na sua florzinha. Você vai dar um leve sombreamento em todo o contorno dela. Tá? Vale lembrar, né, que você vai configurar a sombra como você achar melhor aí. Tá? Esse foi apenas um exemplo. Eu vou colar, eu já tinha deixado na área de trabalho aqui, né, na área de transferência, este contorno, eu tinha copiado ele. Eu vou colar ele aqui agora e vou mostrar uma outra coisa legal que dá para fazer. Você pode colocar uma cor nele, tá? Vou colocar essa cor amarelo, tirar a linha, vou vir aqui, olha, e vou dar uma transparência nele. Então, vou deixar ele todo transparente, deste modo aqui assim, tá? Mais amarelo de um lado, poderia ser o radial também, pode ser como você achar melhor, tá? E agora, eu vou colocar ele bem em cima do meu desenho. Então, vou criar uma camada em cima do desenho com um tom de amarelo. Isso daí você vai dar uma atmosfera, né? Você vai criar um preenchimento na sua arte. Tá? Você pode ajustar ela como você quiser. Então, ele já deixa de ser aquele desenho que está tudo chapado. Né? Ele já criou um efeito. Você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, copiar e colar. Você vai fazer uma cópia desse efeito. Vou deixar ele com um tom de preto agora, por exemplo. E ao invés de estar em cima, eu vou deixar ele na transparência, né? Eu vou deixar ele para baixo, tá? Então, eu venho para cá, olha, trago para cá e jogo ele para baixo aqui. Então, você já criou um efeito de sombra agora na parte inferior do seu desenho, tá? Se você não entendeu o que eu fiz, olha, eu fiz isso daqui em um e o outro tem o amarelo, tá? Então, são recursos que você pode ir fazendo para deixar o seu desenho mais agradável. Aí você vai brincando, você vai explorando. Você também pode usar pequenos pontos de luz. Por exemplo, eu vou deixar isso daqui branco com o botão direito. Tá? Eu fiz um círculo branco, só isso. Agora, com a ferramenta de transparência, eu vou dar transparência nesse círculo, vou deixar ele radial, tá? Só que eu vou inverter ele. Repara para você ver que o meio está transparente e os contornos não, né? Então, você vai clicar aqui no meio, você vai trazer para cá, para deixar ele chapado, vai clicar no canto e vai trazer para cá, para deixar ele transparente. Então, a partir de agora, você tem um brilho, você tem um recurso de brilho no seu desenho. E você pode colocar ele onde você quiser, tá? Você pode colocar ele aqui, você pode colocar ele aqui embaixo, nessa parte da folha, tá vendo? Aí vai do seu gosto, vai de como você estiver fazendo a sua arte aí, tá? Ele pode ter uma cor específica, tá? Se for uma cor, esse recurso de brilho, é bom que ele não saia para fora, tá? Como ele está branco, vocês não estão vendo, mas se ele tiver uma cor, por exemplo, um amarelo, aí ele já vai sair para fora. Então, não seria legal você usar assim, a menos que você utilize novamente, eu vou dar um Ctrl+V aqui para colar o contorno novamente, tá? Eu vou, com o botão direito, criar uma linha, só para vocês enxergarem, tá? Vou tirar a transparência, ele está com transparência. Deixa eu limpar essa transparência aqui. Com o botão direito, eu vou transformar ele em um quadro de Power Clip. Olha lá, criar recipiente vazio de Power Clip, certo? Tirar o preenchimento dele, não vai ter preenchimento nenhum. Aí sim, vou trazer para cá, certo? Então ele está por cima do meu desenho. E agora eu posso pegar e colocar esses pequenos brilhos de luz dentro dele. E daí ele vai entrar no Power Clip. Então ele não aparece mais para fora, ele vai estar perfeitamente no contorno do desenho, tá? Ele só não está perfeitamente ajustado, tá? Eu não ajustei ele perfeitamente aqui. Mas dá para vocês terem uma noção, né? Então, olha, dentro do Power Clip você pode ir colocando este brilho aonde você quiser. Eu quero que tenha um brilhinho aqui,
eu quero que tenha um pouco de brilho aqui, só que eu vou deixar ele mais fraco. Vou vir aqui, vou deixar ele quase transparente, essa parte do meio. Tá vendo? Aqui eu quero que tenha um outro brilho também. Eu vou ajustar ele um pouco assim, deste modo. Ó. Vai ficar um brilho amarelado. Então, você vai brincando com ele, colocando brilhos aí aonde você quiser. E quando você sair, o seu desenho vai ter esse aspecto aí, vai ter esses recursos, tá? Então são camadas que você vai adicionando em cima e você vai pintando o seu desenho dentro do Corel. E olha como o desenho fica mais legal, com mais recursos de iluminação do que um desenho assim feito com cores chapadas, né? Logicamente eu fiz isso muito rápido, tá? Eu fiz ele correndo para vocês verem, para a aula não ficar extensa. É uma coisa que vocês vão fazer com mais calma, com mais cuidado nos seus desenhos. Mas o princípio é este que vocês viram aqui. Simplesmente você vai usar o contorno dele com fundos diferentes para dar a pintura que você quer. E daí você consegue tirar o aspecto de chapado dele e dar um aspecto 3D, um aspecto de pintura para o seu desenho. Beleza? Isso vai servir para todo desenho que você fizer no Corel. E apenas uma dica adicional para você é este curso de design gráfico, que é o curso Jovem Empreendedor. Se você estiver com pressa, não estiver querendo esperar todas as minhas aulas, este curso aqui ele é muito, muito completo. Dá uma olhadinha na grade dele que você aprende aqui, olha. Ele tem ali um curso de CorelDRAW, um curso de Photoshop, Illustrator, InDesign. Também vai ter aqui o Lightroom. Vai ter um módulo lá só sobre criação de logotipos, criação de cenários virtuais, tratamento de fotos, Camera Raw, Mad Painting e muitas coisas aí, tá? Então, é um curso completaço mesmo para quem está querendo entrar no design gráfico sem investir muito, sem gastar muito, e ele vai te dar toda a base que você precisa, tá bom? Eu recomendo porque eu tenho esse curso, eu adquiri ele para ver antes de fazer o meu próprio, tá bom? Ele te dá um bônus aqui, que é um bônus de curso de desenho à mão e um curso de caricatura, que você aprende aí um pouco diversas técnicas de ilustração. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se essa aula foi útil para você, dá um joinha para mim neste vídeo, que isso vai ajudar bastante o meu trabalho aqui no YouTube. E vai aparecer para você aqui agora na tela algumas recomendações, como por exemplo o nosso curso completo de Corel. É só você clicar aqui e assistir as outras aulas que você não viu ainda, nosso curso de Canva e outras aulas que você vai gostar. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!